Existe uma tendência natural no ser humano, de algumas ocasiões, lançar mão de pesos e medidas diferentes em situações semelhantes. Ora, se é tolerante com determinada pessoa em certa atitude e com a outra de comportamento igual, toma-se atitude rigorosa através de severa punição. Isso acontece frequentemente em muitos lares, onde pais, conscientemente ou não, adotam medidas diferentes para com os filhos. A mesma situação, a mesma gravidade dos atos praticados é vista com olhos diferentes por eles. É verdade. Desde a tenra idade, vão sendo abertas feridas no coração desses filhos, cujo comportamento torna-se cada vez mais desafiador à medida que crescem. Por qual razão alguns agem com pesos e medidas diferentes para com seus filhos? Qual o motivo de tanta diferença? Por que dar certo privilégio para um e negá-lo ao outro? Será que os pais têm consciência de quão grande estrago está sendo feito na alma desses filhos? Muitos jovens enfrentam situações delicadas no decorrer da vida, dadas as condições através das quais foram criados. E o que sempre foi preterido pode vir a ser alguém muito introvertido, voltado para si mesmo, sem coragem de se abrir ou relacionar com as outras pessoas. O outro pode ter um grau de confiança tão grande que chega a ser soberbo e autossuficiente, achando que fora de casa terá o mesmo tratamento diferenciado. Olha, tanto este quanto aquele poderão enfrentar problemas, dificuldades no desenrolar da sua vida acadêmica, social, profissional e também matrimonial. Os relacionamentos podem ser seriamente comprometidos pelo aprendizado recebido em casa, quanto a 2 pesos e 2 medidas. Correm assim um risco de agir de forma igual ao que aprenderam com os pais. Portanto, faz-se necessária muita cautela, viu? Na maneira de tratar os filhos. Os pais precisam enxergar a individualidade, respeitá-la e aprender a lidar de forma justa e sensata, visando o bem de todos. 2 pesos e 2 medidas na família. Vamos falar sobre este assunto agora. Olá, é uma grande alegria estar com você mais uma vez, entrando na sua casa. Como sempre falamos aqui, para abençoar sua vida, seu casamento, abençoar a sua família. E hoje nós estamos tratando de um tema muito interessante. Então, é interessante para ser observado no contexto da família, é interessante para ser observado no contexto do trabalho, quando a chefia age de maneira diferente, né, aos seus subordinados. É importante ser observado no contexto da igreja. Enfim, 2 pesos e 2 medidas na família. O nosso foco sempre é a família, o principal é a família. Então, 2 pesos e 2 medidas na família. Eu não sei como que você age, papai, mamãe, que está nos assistindo. Não sei como você age, filho, porque às vezes é o filho que toma o lado do pai ou da mãe em algumas circunstâncias. Enfim, sempre nesse trânsito aí entre 2 pesos e 2 medidas. Quero te convidar a nos ajudar a fazer o programa, mandando sua pergunta, sua participação. Aparece aí na sua tela como você pode fazer para ter contato conosco. Enfim, é sempre uma alegria saber que você está aí assistindo Restaurando Famílias. Pois é, meu bem, essa questão de 2 pesos e 2 medidas é um detalhe muito interessante, porque isso acaba provocando muitos conflitos no relacionamento familiar. Como o nosso foco é a questão da família, 2 pesos e 2 medidas na família, é importante a gente dizer isso, né? Falar quantos conflitos, quantas situações chatas, tristes e delicadas, né? Que acontecem, né, por causa da falta de sabedoria do pai, da mãe, do filho, da filha, do irmão, uma irmã, exatamente porque o texto já diz, né, a palavra já diz, 2 pesos e 2 medidas para atitudes semelhantes. Sim. E aí fica uma situação que realmente provoca raiva, provoca ira, provoca ciúme, provoca choro, provoca a sensação de desvalor, provoca uma baixa
autoestima, provoca muitas coisas ruins, né? Segurança, autoconfiança. A autoconfiança dentro daquela proposta que é necessária para todo ser humano. O ser humano não pode viver, não pode agir, não pode trabalhar, não pode estudar, enfim, se não tiver uma dose de autoconfiança. Ele tem que acreditar que ele é capaz, né, de realizar aquilo, aquela autoconfiança dentro da medida certa. Mas quando há essa postura por parte dos pais, são os pais que vão, os pais são agentes formadores, né, dessa autoimagem, autoestima, autoconfiança, segurança. Quando os pais, numa postura de 2 pesos e 2 medidas, esta filha ou este filho, que é sempre o preterido, né, ou a preterida, tende a não desenvolver a segurança, a autoconfiança, tende a dar problemas, né, no trabalho, na escola, na igreja, nos outros grupos onde essa criança, adolescente ou jovem estará inserido. É verdade. Vamos pegar um lado prático aqui. Eu gosto muito dessa questão prática porque acho que fica mais fácil para você nos entender, até visualizar, de repente, o momento que você está passando. Eu acho, queria saber até você como psicóloga, né? Por exemplo, eu acho que tem 2 situações em que é muito natural, não vou dizer que é natural, mas que existe possivelmente uma tendência de alguns pais que não têm essa sabedoria de entender que não é bom colocar 2 pesos, 2 medidas, onde eles agem dessa maneira. Uma é ser mais condescendente com aquele que é o filho mais novo. Por exemplo, tem 2 filhos, tem um que é mais novinho. Então, como é mais novinho, aí é o caçula, é o mais bonitinho assim, porque é menor, né? Tudo que é menorzinho, né? Então, e às vezes... É filhotinho, né? É, filhotinho, exatamente, filhotinho. Pode ser até mais de 2 filhos, mas tem lá o caçulinha, a rapa do tacho. E também, talvez, aí eu não sei, eu queria saber de você, no caso da menina. Então, às vezes, por exemplo, a menina, mesmo que ela não seja mais nova, mas talvez possa haver essa condescendência maior dos pais, porque é uma menina, é uma mocinha e tal. O que você acha disso? Bem, a coisa não é muito por esse lado, se é menina ou menino. Isso vai muito da postura do papai e da mamãe. E também não tem muito a ver se é porque o caçulinha, às vezes, é o filho mais velho, que é o preferido. E o caçula, por uma questão ou outra, é o preterido. Às vezes, é a menina que é preterida por ser menina. Então, não é o fato dela ser menina que papai e mamãe vai proteger mais, vai cuidar, vai acolher. Não, muitas vezes, e por incrível que pareça, se tratando de Brasil, essa nação tão grande, né, com essa diversidade toda, tem uma variação de região para região nesse contexto também. Existem culturas no Brasil em que a menina não é muito valorizada. Entendi. Então não é simplesmente essa questão da gente generalizar. É menino, os pais vão proteger mais, né? Porque existem culturas em que o fato dela ser menina é que a faz ser preterida no contexto da família. Então isso vai muito da vivência desses pais, da história desses pais, do que esses pais também receberam. Passa muito também, às vezes, pela falta de conhecimento da palavra de Deus, né? Porque Jesus, ele não tem preferência por ninguém. A Bíblia simplesmente diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Então isso mostra que perante a cruz de Jesus Cristo somos todos iguais. Exatamente. Então papai e mamãe que não agem adequadamente, ou que não agem adequadamente, não tem essa informação de que na cruz, perante Jesus, perante a cruz de Jesus Cristo, somos todos iguais. A cruz nos nivela, né? Não tem aquele que é melhor do que o outro, aquele que é mais poderoso do que o outro. É o que pode ocorrer exatamente, aquele que é mais esperto do que o outro, né? É verdade, ou claro. seja, aquele que vende a sua imagem melhor, que faz o seu comercial tem um melhor. marketing pessoal Exatamente. muito bem marketing. trabalhado. Né? Então, ele consegue conquistar melhor os pais,
E assim, na verdade, é um político, né? Então, aquele que agrada aos pais, que faz isso. E pela, como é que eu posso dizer? Pela índole do ser humano, quem lhe faz bem, quem lhe, Sim. né? Você quer ver uma situação? É. Às vezes tem aquele filho ou filha que é mais carinhoso, mais afetivo. Isso. Então, é esse que se aproxima, é esse que vem dar beijinho, é esse que vem abraçar, é esse que tem mais facilidade de externar que ama. O outro é mais tímido. E o fato de ser mais tímido ou mais tímida, né, faz com que fique mais arredio, mais distante. A tendência de papai e mamãe é repartir mais afeto e atenção com aquele também que é mais atencioso. Então é preciso ter esse discernimento no contexto da família, dos relacionamentos familiares. Daí ser preciso, como disse a pastora Yara, que papai e mamãe busquem de Deus esse discernimento para você entender e procurar compreender exatamente a característica do seu filho. Cada um tem um temperamento diferente, uma forma diferente de agir, de falar, de pensar, correto? Então, você pai, você mãe, precisam ter esse entendimento. Talvez você diga assim, mas eu não tenho paciência com esse menino, porque esse menino ele faz assim, assim, assado. Enquanto o outro, a maneira como ele faz, não é? Então você prefere, acaba realmente dando mais atenção a um e até mesmo esse que é o mais charmoso, que vende melhor o seu marketing pessoal, talvez você tenha essa tendência de dar mais atenção para ele, de dar mais crédito ao que ele vai lhe falar, correto? E às vezes nem punir como deveria. Punir no sentido de disciplina, de limite, de correção. Exatamente. Né? Então, meu querido, é importante você ter esse entendimento. 2 pesos e 2 medidas na família realmente não fazem bem, tá bom? Nós vamos para o intervalo, voltamos rapidinho. Dois pesos e 2 medidas na família. O que você acha desse tema? É algo que você percebe na sua família, percebe em você mesmo? Ou você, de repente, foi vítima desse tipo de comportamento da parte dos seus pais, que não tinham lá assim tanta sabedoria e acabaram, né, exercendo 2 pesos, 2 medidas, provocaram marcas e feridas profundas no seu coração? E como é que você procede dessa maneira? Como é que você visualiza esse assunto, nesse tema? Isso lhe faz bem, lhe faz mal? Como a pastora Yara já lhe convidou, mande um e-mail para nós aí, relatando a sua experiência, para que nós possamos tomar conhecimento e nós vamos abençoar e, na verdade, nós vamos retornar para você, ok? Quero convidá-lo a acessar o nosso site do Ministério Ética Novo Lar, eticanovolar.com.br, onde você encontra ali as informações específicas sobre o Ministério Ética Novo Lar. Nós trabalhamos com curso de noivos, ministramos também para namorados, nós somos conferencistas, ministramos para encontros de casais, homens, mulheres, jovens, né? Então ali você pode fazer o seu convite e dentro da possibilidade, da disponibilidade da nossa agenda, nós vamos com muita alegria. E também no nosso site você vai encontrar todo o nosso material. Você encontra lá os nossos livros, os nossos DVDs, livretos, então uma gama imensa de material, todos eles voltados para a área da família, exatamente. Inclusive tem um deles, que é um DVD, que é uma mensagem muito legal que a pastora Yara ministrou, que é o irmão do filho pródigo. É verdade. Né? E a questão do irmão do filho pródigo é um tema que a gente pode considerar ele mesmo, né? Ele Sim. achando que o pai usou de 2 pesos e 2 medidas. É verdade, era o rapaz que era o filho mais velho, tinha acesso a tudo que o pai tinha, né? E ele não se sentia filho. Então ele achava ou ele achou, né, que o filho mais novo teve assim a proteção do pai. Gastou tudo, voltou, teve uma festa. Então, aquele filho demonstra exatamente isso, né? Esse sentimento, essa sensação de que um filho foi privilegiado. Então, é muito bem lembrado. Talvez a parábola do filho pródigo, acho que ilustra muito isso a partir do sentimento do irmão mais velho, não a partir do pai. Isso, né? Isso é muito claro. O irmão caçula
da parábola, a gente pensa assim, ele era meio folgado mesmo, né? A herança adiantada, enfim, mas isso mostra a graça, a misericórdia, a bondade de Deus. E aquele filho mais velho poderia ter acesso a festas, a reunião com os amigos, a um novilho que fosse sacrificado para alimentar, roupas, anéis, ele tinha acesso a tudo, só que ele não se permitia desfrutar de tudo aquilo que o pai, ou que ele tinha, né, que o pai lhe oferecia e que ele tinha na casa do pai. E exatamente bem lembrado aqui pela pastora Yara, essa questão é da ótica do filho, não da ótica do pai. Sim. Porque o pai realmente, ele fez o que ele deveria ter feito, né? Exatamente a questão do amor, do carinho, e ali foi uma forma de Jesus nos mostrar como é que ele, né, que ele age conosco em termos do grande amor que ele tem para conosco. Agora, um detalhe interessante é que esse filho, né, o irmão do filho pródigo, ele estava dentro da sua casa, desfrutando de tudo, mas ele pensou o seguinte: puxa vida, o meu pai, ele nunca fez isso para mim, né? O meu pai nunca matou um novilho cevado por minha causa, nunca deu uma festa assim por minha causa e tal. E aí é uma outra questão que a gente pode analisar numa outra ocasião, mas... Pois é, mas até dentro disso, quando entramos por esse caminho do filho pródigo, está dentro daquilo que falamos. Às vezes um filho que é mais próximo, que é mais descolado, vamos colocar assim, usando, né, uma expressão desse tempo. Aquele filho que tem mais aproximação ou proximidade com seu pai, que articula melhor. Vamos pensar no pródigo desta maneira. Exatamente. Vamos pensar no filho mais velho, aquele estilo, quem sabe, mais introspectivo, né? Um temperamento mais introspectivo, mais tímido. Isso. E que pode provocar isso também. Às vezes os pais não estão agindo com 2 pesos e 2 medidas, mas o filho pode achar, né? Pode. A partir do seu temperamento, do seu jeito de ser, pode ter esse sentimento. É verdade. Aproveitar então, vamos colocar aqui a nossa meditação do dia, o nosso texto que está lá em Provérbios, capítulo 20, versículo 10. E o texto diz o seguinte: 2 pesos e 2 medidas, uns e outras são abomináveis ao Senhor. Então, na verdade, aqui está bem claro, a Bíblia é muito clara em dizer que 2 pesos e 2 medidas são abomináveis ao Senhor. Ou seja, não são do agrado do Senhor. Ele não gosta disso, não gosta que nós enxerguemos 2 pessoas que são seres iguais, semelhantes, e nós, diante de circunstâncias iguais e semelhantes, que nós tratemos uma com rigor, com punição, e a outra com condescendência, e a gente passa a mão brandamente, etc. Se tem um filho que age de uma maneira e você vai discipliná-lo, se ele precisa ser disciplinado, você tem que fazê-lo da mesma forma com o outro. Não é porque não, porque tem outra coisa também que eu estou lembrando aqui, Cleisinho, que é o seguinte, que talvez pode ter um filho que é um pouquinho assim, tem lá algum tipo de enfermidade, né? E que isso é comum. Requer mais onde cuidado. você quer chegar. Isso. E o fato dele ser aquela criança assim que toma remédio, alguma coisa, e dos pais serem mais condescendentes com ele, né? Com certeza, isso é muito comum, muito comum. Minha vivência de consultório mostra isso, né? Então, olha, meu filho teve uma doença tal, e então eu fiquei muito voltada. Isso acontece muito por parte das mães, né? Especialmente da mamãe. Eu fiquei muito voltada para ele, aí meu outro filho, minha outra filha acabou sentindo toda a situação e isso está refletindo hoje na adolescência ou na juventude. É muito comum, sim, em função de uma enfermidade ou qualquer outra limitação que às vezes os pais pensam que o filho ou a filha tem, pensam, né? Às vezes nem tem. Pode também levar a esse tipo de atitude por parte dos pais. E é muito interessante o texto de Provérbios, né? Quando o sábio usa uma questão concreta, 2 pesos e 2 medidas. A economia de Israel, ela passava por medidas, né? Tinha todo o padrão de medida. E aqui
Salomão. Eita, tá vendo? Pastor Yara tá agarradinha hoje. Veja só, aqui o sábio escritor de Provérbios, ele usa essas questões concretas, né, de pesos e medidas. O que você pensa em peso? Peso mesmo, vamos pegar a balança, né? Então, você precisa do peso. Medida, vamos pegar as medidas que se usa, que se usava para medir a farinha, um efa de farinha e tal. Então, assim, são coisas concretas que nos permitem ampliar isto para a nossa vida prática, para os nossos relacionamentos, para a nossa vivência e para a nossa postura diante da vida e especialmente diante dos nossos filhos, na família. Pois é. Então, pais, olha, façam o bem para a sua casa, para a sua família. Talvez você pensasse assim, não, mas eu não uso realmente não uso 2 pesos, 2 medidas, mas é importante você refletir. Avalie, de repente conversa aí, marido, esposa. E, olha, eu vou dizer outra coisa também, é importante ouvir seus filhos também, porque talvez o pai e a mãe cheguem à conclusão de que não agem com 2 pesos ou 2 medidas. Mas na hora de ouvir os filhos vão abrir os olhos de vocês e vão mostrar para vocês essa questão, né? De que efetivamente, de uma forma ou de outra, vocês estão utilizando de 2 pesos e 2 medidas. E tem um detalhe aqui, olha, o verso 11, na sequência aí do capítulo 20 de Provérbios, diz: até a criança se dá a conhecer pelas suas ações, se o que faz é puro e reto. Olha que interessante, falando de 2 pesos, 2 medidas, e na sequência fala a respeito da criança. Então a criança sabe, quando você diz consulte a criança, consulte mesmo, pare para ouvir, porque no fundo ela sabe se o que ela está fazendo é certo ou é errado. Afinal de contas, a Bíblia diz que a estultícia está ligada ao coração da criança. Então, ela é muito esperta. Então, desde a tenra idade, vai crescendo e precisa ser tratado esse assunto para que mais à frente, ou seja, não deixe a criança entregue a si mesma para ela não provocar vergonha no pai e muito menos na mãe, tá bom? Nós vamos para mais um intervalo e voltamos daqui a pouco. Você está assistindo ao programa Restaurando Famílias, aqui na TV Jet, o canal da Palavra, e trabalhando hoje com o tema 2 pesos e 2 medidas na família. Se você sintonizou agora, ligou agora a sua TV, é sobre isso que nós estamos conversando. Já estamos no último bloco do programa, daqui a pouco temos a nossa pergunta. E eu quero, antes de dar sequência, mandar um beijo, né, meu afeto, meu carinho, para com a pastora Rosali, esposa do pastor Arthur, que diz que está sempre assistindo o programa, gosta do programa. Um beijo, Deus abençoe, Deus a fortaleça, continue usando a sua vida, em nome de Jesus. Também aí abraços ao pastor Arthur. Eu quero mandar um abraço para minha irmã Meire, fazia muito tempo que eu não... Aliás, ainda faz muito tempo que eu não a vejo, mas essa semana eu pude conversar com ela. Que Jesus abençoe você, seu esposo Jorge, todos os seus filhos, né? E que a graça do Pai continue plena e abundante aí sobre a sua vida, sua casa, sua família, ok? Mas esse tema de 2 pesos e 2 medidas na família é um tema realmente que eu acho que mexe com as pessoas, né? Sim, mexe porque tem exatamente os 2 lados, né? Tem o lado dos pais e tem o lado dos filhos. Um achando que não está fazendo nada de errado e o outro achando que está tudo errado. E aí vira até um antagonismo, né? Achando que está tudo certo. Achando que está tudo certo, exatamente. Sim. E aí acaba ocorrendo o antagonismo, né? Porque aí vem um conflito e se não houver sabedoria da parte dos pais para tratar bem esse assunto, fica uma questão mal resolvida, né? Sem dúvida. Isso tende a se estender ao longo da vida até que Jesus Cristo possa entrar na história, o Espírito Santo possa entrar na história e trazer toda mudança, toda transformação, cura e restauração. E é interessante que às vezes as coisas passam, né, de uma geração a outra e são questões às vezes não resolvidas na vida dos pais, que acabam transferindo para os filhos, né, e esses pais receberam isso dos seus próprios pais, então
a coisa vai nesse contexto geracional. É verdade. Bom, nós temos uma pergunta muito interessante feita por uma mãe, a mãe de 4 filhos. Essa é uma situação bem interessante, né? 4 filhos, cuidar de um filho não é fácil, de 2, agora 3 e 4, o desafio é maior, né? Vamos ver o que essa mãe de 4 filhos tem para nos perguntar. Eu gostaria de saber, por ter 4 filhos, né? Eu sou mãe de 4 filhos, e a gente sabe que os nossos filhos herdam da gente, dos pais, heranças emocionais, né? Espirituais, e cada um tem um temperamento diferente. Então, eu, por exemplo, né? Temperamento sanguíneo, meu esposo fleumático, melancólico, 4 filhos de uma forma, e cada um tem sua identidade, cada um tem o seu temperamento, e nós pais tratamos todos iguais. Então a gente sempre ouve eles dizendo: ah, mãe, você ama mais fulano do que eu, e às vezes a gente dá uma atenção maior porque a gente reconhece aquela questão mesmo do aprendizado, um aprende mais rápido, o outro não. Então eu gostaria de saber essa medida desse amor, porque a gente como pai ama igual, é o mesmo amor ágape para todos. Então como lidar com esse ciúme, com essa diferença que eles sentem um do outro? Nosso beijo carinhoso aí para a pastora Gesiane, que é uma valente, 4 filhos. Só não é mais valente do que a minha mãe, né? Que teve 15 e educou, criou os 15. Mas num tempo como este, é ser muito valente ter 4 filhos. Deus continue abençoando sua vida, sua casa, sua família. Olha, você me fez voltar, Gesiane, lá atrás, quando os meus filhos, Isabela e Alexandre, eram bem pequenos. Essa cena ela ficou registrada na minha mente. Nós estávamos num momento de lazer, estávamos na estrada. E os nossos filhos no banco de trás, e brincando e conversando. E naquele momento foi muito forte Deus ministrando ao meu coração, a partir do meu sentimento para com eles, do meu amor para com eles. Deus ministrou ao meu coração como que o amor dele como pai é igual e é intenso para com todos os filhos. Apenas um modo de expressar esse amor, apenas um modo de amar que é diferente. Deus nos ama de maneira intensa, com a mesma intensidade, com a mesma medida, mas Deus nos trata de maneira diferenciada, respeitando exatamente essa questão da personalidade, do temperamento, essa singularidade de cada ser humano. Então, quando você diz como, né, qual que é o caminho, de alguma maneira, você pergunta isso, né? Com 4 filhos de temperamentos diferentes. A intensidade do amor é a mesma, mas o modo de expressar esse amor que deve ser observado, porque tratar todo mundo igual pode fazer com que um ou outro sinta-se menos amado. Então, como que eu expresso amor para com meu filho que tem um temperamento mais introspectivo, é mais sensível às palavras? Como eu vou fazer? Eu vou medir mais as palavras, eu vou dar um pouco mais de atenção, vou me fazer mais presente, ou aquele outro que é mais expansivo, mais aberto e que não depende tanto, não é tão carente. Então, assim, o modo de tratar, talvez esse que seja mais expansivo, ele precise um pouco mais de correção, de chamar a atenção, que é também um modo de demonstrar amor. Então, o amor, ele é único, né? Ele é intenso na medida certa para com cada filho, mas o modo de expressar esse amor que deve ser diferenciado. E aí você, com seus 4 lindos filhos, você com certeza, com a sua sensibilidade de mãe, percebe como agir com cada um de modo que cada um sinta-se amado. Então, a questão está exatamente aí. Amamos, a gente faz, age, ama de maneira igual. Talvez seja nesse igual que precise mexer, né? Amar de maneira diferenciada, respeitando as diferenças de cada um e amando na mesma intensidade a todos. É isso aí, bacana, gostei da sua resposta, porque
mostra a questão da intensidade do amor do pai para com os filhos, os pais sabendo como demonstrar esse amor, e os filhos, né, obviamente, cada um precisa fazer o seu lado também, né, de manifestar o amor para com seus pais, porque é aquela história que de uma forma ou de outra acaba também trazendo e tendo alguma certa influência com aquele filho que é mais carinhoso, que é mais... É igual o João, o apóstolo João, que deitava no ombro de Jesus. Então, Pode concluir, bem, desculpa. Exatamente, a questão é a seguinte, que é o filho bem chegadinho no pai e na mãe. Filhos, cheguem bem juntinho do papai e da mamãe, ame o papai e a mamãe, né? E não é da manhã, não da mamãe também. E vai ser muito legal, né? Então, eles vão... E colocando isso aí, eu me lembrei, né, que alguém já escreveu sobre isso, né? O Gary Chapman. As 5 linguagens do amor. Que escreveu sobre as 5 linguagens do amor, ou seja, o modo de expressar amor que deve ser diferenciado. E cada papai e cada mamãe precisa conhecer bem o temperamento da sua criança, do seu filho, adolescente e jovem, para amar de maneira diferenciada, sem usar de 2 pesos e 2 medidas. Amém. Glória a Deus. Gostou do programa? Aprendeu um pouquinho mais? A gente está sempre aprendendo, não é porque nós estamos aqui fazendo o programa que nós sabemos de tudo. O Espírito Santo de Deus nos ensina, nos direciona e nós estamos aqui nos deixando ser usados por Ele para a honra e glória do Seu nome. Eu quero abençoar, orar por você, por sua família e ministrar a bênção do Senhor sobre a sua vida nesta hora, Amém. No nome de Jesus. Amém. Pai querido, eu te agradeço neste momento pela vida de todos aqueles que nos assistem nesta hora e nós os abençoamos em nome de Jesus, pedindo que tu possas contemplar, ó Deus, quem sabe temos aí famílias que têm enfrentado essa dificuldade de 2 pesos e 2 medidas. Nós pedimos que o teu Espírito Santo possa despertá-las para que atentem para essa dificuldade e que possam corrigi-la para que haja um melhor relacionamento familiar, Jesus. para a honra e para a glória do teu nome, a fim de que os lares representados e das pessoas que nos assistem sejam verdadeiramente locais de adoração para a tua honra e para a tua glória. Receba a nossa gratidão, oramos no nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, você que ficou aí até agora assistindo esse programa. Te aguardamos no próximo programa, na semana que vem, tá bom? Que Deus te abençoe e nos vemos lá, se Deus assim nos permitir. Muito bom ter a sua companhia e até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus.